Olá, tudo bem? Hoje é o nosso último encontro e vamos conversar com Pablo Pinheiro. Com ele, vamos dialogar e conversar sobre suas transições, o que ele produzia aqui e como ele enxergava essa produção aqui no estado. Espero que vocês gostem e fiquem com a entrevista com Pablo Pinheiro. Bom, salve, salve. Eu sou o Pablo Pinheiro e o Everson me pediu para fazer um rápido depoimento aqui sobre algumas passagens e compreendendo principalmente que a passagem do milênio eu passei por isso. Eu fico até pensando aqui já como a gente vai ficando experiente na vida, né? Aí, curiosamente, um pouco da nossa trajetória vai fazendo sentido para as pessoas perguntarem, saberem e tudo mais. Isso já é um indício de que a gente tem não apenas o que contribuir, como o que a gente já vivenciou. Bom, vou tentar ser um pouco resumido aqui, até para otimizar o tempo de vocês que estão assistindo. Mas sim, eu passei pela virada do milênio na fotografia. Eu acho que, assim como muitos que passaram por essa transição, a gente também estava vivendo e vivenciando uma transição um pouco ali do analógico para o digital, analógico, né, filmes, películas, slides e etc., para o que hoje a gente vai ter de digital, ampliando e criando toda uma dinâmica de mercado, né, em torno da fotografia. Eu muito cedo aprendi que eu queria ser fotógrafo, muito cedo que eu digo, uns 14 anos, e assim como muito do que é o caminho da fotografia, eu percorri também a ideia de que o jornalismo seria um caminho, então foi muito natural para mim me espelhar nas pessoas e nas coisas que eu via ao meu redor já aos 14 anos, pensando em jornal, pensando em matéria, pensando em como fotografar o esporte, a música e assim por diante. E de uma certa forma, quando foi em 96, eu já estava ali terminando o ensino médio, eu me deparei com um trabalho, isso foi realmente acho que no terceiro ano, no famoso pré, eu me deparei com um trabalho de traduções e nesse trabalho eu levei câmera e comecei a fotografar aquele meu ambiente, né? Eu acho que ali foi uma primeira experiência que eu me dei conta de que a fotografia, ainda filme, claro, tinha ali uma relação entre eu e o outro e podia haver uma troca, uma relação ali. Bom, por que eu digo isso? Porque quando a gente já está pré-formado do ensino médio e já sabe o que quer e já experimentou isso, aí é inevitável. A partir daí foi em 97 que, ao terminar o ensino médio e não ter uma continuidade na universidade, eu fui para São Paulo para passar uma temporada aprendendo fotografia no espaço que seria o Senac, lá da Cipião, que na verdade foi uma grande oportunidade que eu tive na vida de levar a sério uma vontade que eu tinha. Antes de ir para São Paulo, aqui em Natal, eu já tinha uma conversa com o Giovanni Sérgio e o Marcelo Barreto. Juntos, eu e Marcelo Barreto, a gente fazia muitas experiências, muitos retratos, fotos, e a gente já tinha um experimentalismo ali posto. E sim, o Giovanni Sérgio foi uma das pessoas que acolheu a gente para conversar sobre fotografia, sobre dicas. Naquela época, o Giovanni já estava trabalhando no mercado e já tinha um trabalho comercial e já era um tipo de comercial que distanciava um pouquinho do jornalismo, aproximando o que é o publicitário hoje. Então, algumas agências de propaganda em Natal existiam naquele momento. Enfim,
Nisso eu fui para São Paulo, terminei ficando em São Paulo até 2005, quando eu volto para Natal. E enquanto estive em São Paulo, lógico, terminei fazendo faculdade, terminei criando um vínculo com o mercado da publicidade, até pela própria faculdade de formação, mas nunca deixando de lado essas pequenas nuances de trabalhar autoral, né? Trabalhar um projeto meu, trabalhar as minhas vontades, os meus desejos de se utilizar da fotografia. Durante muito tempo, eu fiquei sempre indo e voltando, e toda vez eu estava com a câmera fotografando sempre as pessoas, o meu entorno, e isso terminou revelando um tipo de acervo que em 2001 eu me deparei com isso. Curiosamente, pensando um pouco hoje, né, assim, tiveram alguns marcos nessa forma de investigação na fotografia para mim, que é curioso como eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa. Eu precisava expressar algo naquele momento. E aí hoje eu fico pensando, será que era sem querer querendo, né? Sem a gente saber racionalmente, mas será que aquilo não era uma pontuação que eu queria ter, uma demarcação de espaço e tempo para que eu dissesse assim, ei, eu vou fazer essa virada de milênio e não vou deixar nenhum registro de processos aqui. Eu acho que olhando esse passado, né, eu tive essa participação em 96, como eu falei, de um trabalho, e no meio desse trabalho, né, desenvolvi esses pequenos recortes e registros de estivadores trabalhando numa plataforma, e esse processo de ver de ver um arquivo e de ver um acervo aproximadamente de 98 até 2001, de retratos de pessoas que eu sempre estava fotografando, amigos, colegas, conhecidos, enfim, que estavam passando por vários dilemas da vida, assim como eu. Então eram pessoas assim de um convívio, cúmplices de um tempo e espaço o qual todos estávamos passando. E isso resultou, por exemplo, numa exposição em 2002, na Casa da Ribeira, chamada Vivendo e Aprendendo. E foi a minha primeira, foi o primeiro momento em que eu literalmente me expus enquanto produtor de algum tipo de conteúdo artístico. Até então, eu tinha já trabalhado, já tinha feito muitos trabalhos comerciais dentro do jornalismo, especificamente em revistas e editoras focadas inclusive em música, e atendia de uma certa forma também alguns trabalhos comerciais já com uma puxada para o publicitário. No 2001 a 2002 eu tinha uma parceria muito próxima com o pessoal da Fábrica Contemporânea de Instrumentos Musicais, né, de percussão. Então cheguei a fazer catálogo, fiz algumas coisas acompanhando os artistas. Na revista a qual eu trabalhava antes, da editora Jazz, a gente tinha também uma função não apenas de ser um repórter fotográfico, mas também ser fotógrafo de certos anúncios que apareciam. Então eu pelo menos sempre tive atuando um pouco nessas duas frentes e junto com quem estava junto, né? Assim, trabalhando em conjunto com o colega Alexandre Fragata, enfim, algumas outras pessoas com quem eu trabalhei junto ao longo dessas jornadas aí. Mas em 2002, realizando a exposição Vivendo e Aprendendo, foi um momento que eu acho que distanciou um pouquinho essa produção do mercado, né?
para uma outra produção que estava precisando sair, estava precisando existir. E a partir daí, logo em seguida, também fui chamado para fazer um acompanhamento de um projeto do grupo de teatro Clowns de Shakespeare. Isso aconteceu em 2002 também, que foi durante as férias, no meio do ano, se não me falha a memória, eu estava por aqui, era o ano em que eu me formaria, e aí eu fui convidado por eles para a gente fazer um acompanhamento da UP, Unidade de Palhaçada Intensiva, desculpa. E nesse projeto eu tive também uma experiência de fazer uma fotografia contratado, né, assim, parceiramente, parceiramente contratado, porque eu também me coloquei à disposição para a gente produzir esse material. E eu tinha ali uma encomenda para fazer, mas eu tinha uma encomenda aberta, livre, de criação, de pensar, de entender e de interpretar tudo aquilo que eu estava vendo. E eu acho que esses dois grandes marcos de 2002 são importantes para essa transição, né, de entender esse milênio, essa virada. Primeiro porque ambos estavam em filme, ambos estavam no preto e branco. Nessa época de 2002 eu já tinha acesso ao digital, eu já tinha o entendimento dos recursos do digital. Ainda era frágil, ainda era uma opção que eu fazia de não enveredar pelos equipamentos do digital. Primeiro porque eram caros e segundo que eu não sentia tanta vantagem em questão à qualidade quando se podia fazer slides escaneados, enfim. E a dinâmica que eu vivenciava em São Paulo era um pouco diferente da dinâmica em Natal. A gente está falando de uma cidade com, enfim, um mercado extremamente aquecido, com dinâmicas para todos os jeitos possíveis para o mercado, e em Natal a gente estava numa proposta de desenvolvimento. Eu reconhecia chegadas de trabalhos novos, por exemplo. Quando eu saí, a gente fala do mercado publicitário, tinha evidentemente o Giovanni Sérgio, alguns outros fotógrafos, e quando eu volto nessa transição, ou seja, 2001 para 2002, o Ricardo Junqueira já estava aqui. Então, o Ricardo Junqueira, inclusive, ajudou nessa parte da curadoria da exposição Vivendo e Aprendendo, junto com alguns outros trabalhos que ele fazia. A gente tinha uma certa conectividade, tanto pelo processo de confecção das imagens que eu tinha e ele tinha, quanto dessas afinidades criativas, né? Da gente pensar junto algumas coisas. E eu acho que foi muito, muito válido essa chegada dele aqui no mercado, porque ele começou a ampliar um pouco mais as possibilidades para o mercado publicitário local. Nessa dinâmica toda, assim, claro, foram surgindo outras pessoas, eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez o Luiz Moraes e Humberto Lopes, nessa época, aí, 2002, já deviam estar aproximadamente dentro do mercado publicitário ou no jornalismo, chegando em breve no publicitário. Bom, eu tinha de fato essas idas e vindas e sempre que podia estava por aqui, então tive chance de observar de fora e de dentro essas transições. E era muito claro, né, que a gente estava fazendo, na verdade a gente estava vivenciando uma transição, uma transformação, e aquilo estava em constante movimento. Me remetendo a talvez uma comparação para os dias de hoje, o que seria
um momento de encontro para a gente ali, né, eram os laboratórios. Então, assim, se a gente fosse pensar onde é que a gente poderia se ver, onde é que a gente poderia se encontrar, ou como é que a gente poderia ver o trabalho do outro, enfim, não dava para todo mundo publicar coisas. E aí eu me refiro principalmente aqui em Natal, não tinha como publicar livro. Livro sempre foi caro, né? Sempre foi um processo mais caro. Exposições, os espaços eram restritos, difícil. A ideia de exposição era muito diferente também. Então terminava que a gente se encontrava nos laboratórios, né? Toda vez que eu poderia e pensava assim, vou fazer um filme, eu sempre ia revelar no Limeira, que era ali perto em Petrópolis. Por quê? Porque lá eu sabia que eu provavelmente poderia encontrar o Giovanni, poderia encontrar o Canindé, poderia encontrar outras pessoas, inclusive o seu Chico, que veio a ser o técnico de laboratório da UNP, era o técnico de laboratório também durante um tempo lá. Então era um momento da gente ter uma troca, uma conectividade a partir dali, né? Então também era uma forma da gente minimamente ver uma certa circulação de produção. Era por onde a gente conseguia conversar e circular um jeito de produção, né? Lógico, isso tudo mudou. Hoje a gente tem o Instagram, hoje a gente tem o universo digital, hoje a gente não revela mais, não tem aquele encontro de se perceber, né? Tudo é diferente agora, numa dinâmica muito mais rápida, muito mais ágil e muito mais, com certeza, mais abrangente, então alcança muito mais o público. Mas enfim, existem algumas questões que com certeza também se perdem com essas opções e que eu acho que isso vem com uma consciência do tempo e uma consciência de uma maturidade que só passando que você vai perceber, poderia ter aproveitado melhor aquele tempo. Então, nossa, como aquela efemericidade passou batido e eu não pude aproveitar uma outra prosa, um outro momento, coisas que são do nosso momento, né? Mas enfim, eu acho que a partir dessa reflexão eu já, né, tenho um pouco desse salto, essa continuidade de ficar um pouco fora e ao mesmo tempo durou até 2005. Quando 2005 eu me deparo com um questionamento muito, acho que talvez natural para algumas pessoas, de perceber que eu estava ali dentro de um processo de uma cidade grande, convivendo, vivendo, mas assim, não estava por inteiro, né? Haviam pedaços que estavam faltando e eu achei que esses pedaços com certeza estariam em Natal. Então voltei para Natal. Ao chegar aqui, apostei praticamente integralmente no mercado publicitário, fiquei no mercado publicitário até 2009 ou 10, efetivamente, no sentido de produzir, ter um estúdio, ficar dentro de algumas relações com as agências. E também fui percebendo como esse mercado foi se transformando também durante esse período, né? Eu acho que eu estive no mercado local 100%, 5 anos, né? Também, claro, atendendo às outras dinâmicas que surgiam. Agora, uma coisa que me fez reduzir um pouco o trabalho no mercado foi justamente essa vontade de produzir uma coisa de uma importância social maior, de uma importância pessoal maior e que trouxesse alguns desafios, porque durante um bom tempo, já no finalzinho desses 5 anos de experiência, eu começava a ver que assim tudo era produzido em um fundo branco, né? E todo o conhecimento que eu juntei e que eu tinha ali, ele não tinha como preencher
as coisas dentro do que era exigido num fundo branco, né? Faltava muito mais coisa para fazer, para poder criar, para poder, né, compartilhar. E aí, nesse sentido, o mercado tem uma outra dinâmica, né? Você, no mercado publicitário, você vem com uma determinação já para você executar, né? E eu estava ali querendo criar, eu queria trabalhar junto, eu queria pensar junto com os criadores, eu queria cogitar coisas, e eu acho que isso não foi necessariamente um espaço que eu me senti contemplado. Então, meio que foi natural de eu ir me distanciando um pouco disso e retomando muito do que é o trabalho pessoal. Então, a partir de 2010, eu, ao mesmo tempo que estou ali naquele mercado, já reduzindo um pouquinho a velocidade, começo a produzir pesquisas pessoais, com trabalhos pessoais que almejam aquilo que já estava impresso em 2001, que foi executado em 2002, né? E obviamente, assim, isso vai transformando a gente vai se transformando em outras habilidades, outras possibilidades. A gente começa a entender certas dinâmicas com outros olhares, com outras perspectivas. Nesse período eu tive a oportunidade também de aprender muito com o grupo Clowns de Shakespeare e junto com um grupo de teatro, assim, outros grupos de teatro, música, dança, daqui do Rio Grande do Norte. Então, assim, aprendi a entender um pouco o que seria um produtor cultural. Aprendi, junto com isso, a sobreviver dentro desse escopo, dessa área que a gente chama de cultura e que vive de arte, né? Claro, hoje o cenário é um pouco diferente, a gente está numa pandemia e assim, os desafios da gente ter essa relação com o público estão muito restritos, né? Assim como o próprio mercado também da prestação de serviço. Então, publicidade, jornalismo e tal. Apesar de eu ter feito esse distanciamento, eu nunca deixei de atender o mercado. Pelo contrário, o mercado externo do Estado, eu ainda tenho vínculos um tanto quanto interessantes. Assim, de vez em quando tem aí algumas revistas de fora que me contratam para fazer certas coberturas, certas dinâmicas de registros que vão desde um registro meio institucional e vão até registros factuais. De repente, do nada, me liga uma revista e vai lá fazer a cobertura da rebelião em Alcaçuz. Aí chego lá, estão todos os fotojornalistas que trabalham aqui, né, juntos, e aí a gente vivencia aquelas experiências. Então, esse é um exemplo de como a coisa é dinâmica, né? E assim, ser fotógrafo e estando em Natal, pensando a partir daqui, produzindo aqui para aqui e além de ser desafiador, é uma constante rotina de criatividade. Assim, é preciso você se reinventar a quase cada dia, se não cada período, né? E eu acho que a gente tem um desenho muito interessante de uma fotografia, aí eu já vou falar um pouco mais da fotografia em geral, né? Que se desenha hoje com a digital, com a facilidade de produção e circulação, com um jeito de se entender o que é a fotografia completamente diferente. Hoje a fotografia ela está entrando em campos que são híbridos, né? Você tem a fotografia digital entrando com o vídeo com a fotografia digital, as diversas maneiras de se expressar com fotografia viram outras estruturas técnicas de linguagem, colagem, enfim, tem zilhões de coisas. E junto a isso, a produção.
A produção vai escoando por onde? Quais são os suportes? Quais são os caminhos? Né? Se parar para pensar um pouco, a gente tem aí coisas, né, de uma certa tradição, que é o livro, que é a exposição física, mas mesmo o livro também sofre alterações quando a gente começa a pensar em fotolivro, ou então um zine, e aí esses livros agora não precisam mais de textos, né? E as pessoas assim se relacionam com isso, com essa obra, com esse objeto, né? Do mesmo jeito as exposições, então o que era uma exposição com quadro, com iluminação, de repente sem galeria, foram surgindo outras ideias, né? E hoje a fotografia, sei lá, está ocupando a rua, assim como está ocupando uma galeria de um alto padrão de consumo, né? Então, eu acho que assim, o campo que é a fotografia, ele está expandido e junto com uma ferramenta que está diante de uma possibilidade de se misturar muito facilmente com todas as áreas e até si mesma, né? E eu acho que esse é o mundo que a gente pode, inclusive hoje, validar o uso de um filme com a digital. Com a digital no seu processo, né? E o filme com aquela coisa de ter um outro jeito, um outro tempo de produção, um outro jeito de entendimento, um outro raciocínio para se perceber a imagem e, portanto, fazer alguma coisa com ela. Eu mesmo atualmente tenho pensado seriamente em voltar a produzir filmes, na verdade, produzir fotografia em película, porque eu acho que o tempo que hoje eu tenho para produzir e o que eu quero estar diante é de um tempo mais leve, né? Mais ele, apesar de ser leve, ele tem tantas complexidades naquele segundinho, fração de segundo, que eu prefiro absorver isso. Eu prefiro ser mais lento para perceber toda essa velocidade. Eu acho que eu estou entrando em umas questões pessoais que com certeza vão me gerar um outro desdobramento. E eu acho que diante de tantos projetos, eu fico tentando sempre relacionar, né, esse passado que eu tenho, eu acho que são muito marcantes, o ano de 2002, para o mundo atual. Então, lá atrás, em 2002, eu estava com 2 trabalhos em filme, expondo, fazendo, e hoje eu tenho um trabalho que está no digital, mas tem a ver com uma relação antepassada com a figura do vaqueiro que foi para a rua, que ao mesmo tempo é um quebra-cabeça, que ao mesmo tempo é um livro. Então, o que é que fez e faz com que aquele indivíduo que produz aquilo esteja hoje aqui? E na hora que eu começo a pensar isso, eu já penso, como é que eu consigo misturar esses dois para fazer uma coisa para o amanhã, né? O que que eu deixei de perceber ali e o que que eu posso fazer isso hoje para mudar alguma coisa nesse sentido de percepção de mundo para amanhã. E é isso, eu acho que a vontade que tem é de sempre ficar contando histórias, contando pensamentos, contando jeitos e processos para a gente conseguir retratar melhor as coisas. E eu, sinceramente, acredito que quando a gente aponta a câmera para alguém, esse alguém se arruma para sair bem na foto. E aí eu tenho muita vontade de que essas imagens e câmeras fiquem apontadas para a sociedade, para cidades, para a gente conseguir também fazer com que alguma coisa seja esse se arrumar para sair bem na foto. Enfim, é isso. Espero ter respondido algumas questões aí. Sempre estou disponível. Se botar
Pablo Pinheiro no Google é capaz de encontrar tudo quanto é informação possível. A gente vive hoje nesse mundo em que as informações estão expostas para todos e eu acho que isso é um excelente benefício para quem sabe usar. E para quem não gosta muito dessa exposição, vamos também respirar, pensar e respeitar. E é isso aí, minha gente. Um grande abraço para todos, todas e nos vemos em breve. Chegamos ao final de nossa caminhada e eu espero que vocês tenham gostado e mais que isso, espero que tenham aprendido muito com o que nos foi passado aqui. Eu acho importante entender que reconhecer a nossa fotografia, reconhecer as pessoas que fazem a nossa fotografia, que fizeram e que ainda fazem, é muito importante para a nossa identidade mesmo, enquanto um grupo, enquanto um local. Por isso que estou trazendo essa pesquisa. Mas não precisa ficar resumido a ela, nem esses 4 entrevistados, muito menos a esse período. É sempre importante ficar sempre procurando e pesquisando quem veio antes da gente, quem contou a nossa própria história antes da gente passar a contar hoje. Nós temos uma produção riquíssima e é muito importante a gente atentar a quem está do nosso lado, a quem veio antes e quem está produzindo ainda, ter essa troca de saber, essa troca de informação. É muito rico para a gente mesmo, gente que está começando agora, gente que ainda está em produção, conhecer quem veio antes, quem produziu, o que produziu, quais eram os assuntos que lhe tocavam. Por isso que eu trago essa pesquisa, mas recomendo a você que os nomes citados aqui nesses 4 encontros, vá atrás, pesquise, procure saber um pouco mais, vá a outros períodos, outros momentos. Vamos procurar conhecer o que a gente produziu. Nós temos uma produção riquíssima, linda. Muito obrigado e até a próxima. Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.